Boa noite, apaixonados por viagens. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer viagens extraordinárias pelo mundo com economia de mais de 50%? Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de como economizar na hospedagem da sua viagem internacional. Hoje o bate-papo aqui é muito legal. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Hoje mais uma live aí de esquenta, né? Vamos aprender mais coisas interessantes hoje. Boa noite, pessoal. Tô achando que esse horário aqui tá dando certo, viu? Esse horário aqui do início da noite. Sejam bem-vindos. Compartilhem aí a live com os amigos de vocês, que vocês sabem também que estão com planos aí para poder viajar pelo mundo, que já querem aí em 2024 tirar aquele sonho de viagem da gaveta. Vamos aprender várias estratégias. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu ia colocar um filtro aqui, não, gente, mas não vou colocar não, porque tem hora que não dá muito certo, viu? Ah, que bom saber que esse horário é legal, né? Melhor para vocês. Sejam bem-vindos a esse programa, né? Que se chama agora ele tem nome, né, gente? Ele tá muito chique. Agora ele se chama Planner de Viagem. Então, toda semana a gente tem um encontro marcado aqui, um bate-papo sobre sonhos de viagem, sobre estratégias para poder realizar essas viagens com muita economia. E a gente tá aí agora no Esquenta pro workshop Viagem 50 Menos, né? Que na semana que vem começa esse evento gratuito, onde eu vou falar do segredo para realizar viagens extraordinárias com economia de mais de 50%. E a gente vai ter 3 aulas gratuitas. Quem não se inscreveu pode se inscrever no link da bio. Na primeira aula eu vou falar sobre esse segredo, né? Como que você pode sair de ser um viajante tradicional para ser um viajante realmente aí no novo formato de viajante que realmente vai ser muito mais interessante e econômico para você. Na segunda aula do workshop eu falo de como economizar em cada etapa da organização da viagem, porque as pessoas, né, gente, elas pensam que para poder viajar com economia é só juntar milhas aéreas. Eu respondo essa pergunta aqui sempre, mas não é só ter milhas aéreas para viajar barato, né? Você pode ter dezenas de estratégias para economizar, e eu falo disso na segunda aula lá do workshop. E na terceira aula eu falo do assunto que todo mundo quer saber, que é como usar as milhas mesmo, né, para poder baratear o custo da sua viagem. Mas eu falo ali daquele processo macro para você entender como um todo como essa estratégia de milhas funciona. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você participar. Você não tem nada a perder, é um evento gratuito, online, você vai poder assistir na hora que você quiser, na sua casa, aí tomando um suco, uma cerveja, quem gosta de cerveja, né? Então, você não tem nada a perder de se inscrever nesse evento, você só tem a ganhar, porque além de você fazer 3 aulas gratuitas, você ainda vai ganhar um presente, que é um e-book, onde eu falo passo a passo para zerar as suas passagens aéreas. Então, faça inscrição, receba o e-book, participe das aulas gratuitas. Então, vamos lá, já dei os meus recadinhos aí relativos ao workshop. Então, a gente vai hoje falar desse tema tão importante que é assim que você economiza na hora de escolher a hospedagem da sua viagem internacional. Então, gente, escolher a hospedagem é uma das estratégias para você economizar na sua viagem. Muitas pessoas não se atentam a isso. Muitas pessoas, às vezes, pagam até agências para poder escolher o hotel para elas. Outro dia, uma pessoa falou comigo o seguinte, ela falou: Sara, eu organizo a minha viagem inteira, do início ao fim, eu faço roteiro, eu faço tudo ali, que é o miolo da viagem. Mas na hora de escolher a hospedagem, de reservar a hospedagem, eu não tenho coragem de reservar a hospedagem. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim: não tô acreditando que uma das partes mais fáceis você delega e paga, às vezes, outra pessoa para fazer para você. Então você vai ver aqui como é fácil você economizar muito com a hospedagem. A gente vai falar dessa estratégia, que é hospedar otimizando custos. Otimizando, né, gente? Otimizando custos. Não perder o conforto,
Porque às vezes você pensa assim, tá, eu vou hospedar de uma forma mais barata, mas a Sara vai me indicar para me poder ficar num lugar que não é legal, ou eu não vou ser mochileiro, né? Embora hoje, né, muitas pessoas que ficam, por exemplo, em hostel, às vezes ficam com mais conforto do que num hotel mesmo, né? Tem hoje hostels excelentes e tal. Então, é você se hospedar otimizando o custo, sem perder o conforto, dentro ali do seu padrão de viajante mesmo, né? Você não vai abaixar o seu padrão ali de viajante para poder economizar. Não é sobre ficar em qualquer lugar na sua viagem. É saber escolher, saber reservar essa hospedagem e saber fazer pesquisas avançadas também para você ter muitas opções, para você selecionar várias opções. Então, vou falar aqui algumas estratégias que você pode utilizar nesse processo. Inclusive, não sei se vocês sabem, a gente pode hospedar até de forma gratuita, né? Dependendo do seu estilo de viajante, você pode ter assim um custo zero na sua hospedagem. E a gente vai falar disso também. E você pode também hospedar, né, aí com um custo muito menor, utilizando as suas milhas aéreas, né? As famosas milhas aéreas podem te ajudar a zerar o custo da sua hospedagem, reduzir o custo da sua hospedagem. Então, as milhas são também uma estratégia aí que você pode utilizar na hora de reservar a sua hospedagem internacional. E você pode fazer opções mais econômicas. Inclusive, você pode pagar a sua hospedagem e ganhar milhas para a próxima viagem. É uma viagem alimentando a próxima viagem, né, gente? Tem coisa melhor do que essa? Você já ir numa viagem e já, né, tá aí juntando aí as estratégias e o dinheirinho e as milhas para a próxima viagem. E eu vou dar aqui para vocês 2 exemplos de como a gente já economizou muito em hospedagem quando a gente fez algumas viagens aí recentes. Por exemplo, a gente fez uma viagem para a Europa, né, agora em outubro do ano atrasado, então tem mais ou menos 1 ano e pouco. A gente ficou em Milão e a gente teve lá uma economia de 75% da nossa hospedagem. Eu vou explicar por que a gente conseguiu essa economia. Nós fomos em 4 pessoas. Foi uma viagem que foi eu, meu marido, minha sogra e minha mãe. Eu acho que muitos de vocês conhecem essa viagem, porque eu posto muito, né, a respeito dessa viagem que a gente fez com elas, porque realmente foi um sonho, assim, que a gente tirou da gaveta, tanto nosso quanto delas, né, de conhecerem a Europa e tal. E eu fiz um orçamento na época pra gente ficar ali em Milão, hospedar ali próximo, né, da Duomo, ali bem no centro histórico. E eu fiz um orçamento para 4 pessoas, as 3 diárias que a gente ia ficar lá. Pasmem, gente, o valor da hospedagem ficaria em R$10.966. O que a gente fez? A gente conseguiu uma hospedagem, a gente alugou um imóvel e a gente conseguiu economizar nessa hospedagem R$8.224. Essa hospedagem ficou em R$2.741. Aí você deve estar aí pensando, mas também você está comparando hotel com o Airbnb. E está comparando uma hospedagem aí para 4 pessoas. Mas pensa só, se para 4 pessoas aquela hospedagem ia ficar ali em R$10.900, se fosse só para mim e para o Jardel, essa hospedagem ficaria em mais de R$5.000. E o apartamento que a gente alugou, olá, boa noite, o apartamento que a gente alugou foi R$2.700. Ou seja, mesmo se eu fosse sozinha com o Jardel para essa viagem para Milão, a gente economizaria em 50%, próximo de 50% da nossa hospedagem. E pasmem, gente, nós ficamos hospedados assim no centro histórico de Milão, perto de tudo. A gente virava a esquina, a gente estava naquela praça lá da Duomo, lá de Milão, que é a mais famosa. Então, a gente ficou super bem localizado, do lado praticamente desse hotel que eu fiz o orçamento, que ficaria em R$10.900. Ou seja, nessa hospedagem a gente economizou 75%, a gente economizou R$8.200. Quando as pessoas me perguntam assim, como que você fez essa viagem aí com as suas sogras e você gastou aí nos trâmites da viagem, a gente gastou em torno de 40 mil
pra gente viajar nós 4, e a gente ficou 2 semanas na Europa, isso com passagem aérea. Tem gente que me pergunta e fala assim, eu não sei como é que você deu conta de fazer essa viagem por esse preço, porque se a gente fosse comprar numa agência, cada um de nós pagaria em torno de 40 mil reais, e a gente conseguiu fazer esse valor para nós 4, né? E a gente foi em 5 países, né? Então foi realmente uma viagem muito extraordinária que a gente economizou demais. Nessa mesma viagem, gente, a gente teve uma hospedagem em Florença, onde a gente economizou também 74%. Era uma hospedagem que a gente fez um orçamento num hotel na mesma região ali do centro histórico, e ficaria em 4.304 reais. E a gente também alugou um apartamento lindíssimo, parecia assim que a gente estava lá, na época lá mesmo, do Renascimento, e a gente pagou R$1.089 nessa hospedagem. Ou seja, mais nessa hospedagem a gente economizou R$3.214. Olha só, isso eu tô falando de 2 hospedagens que a gente fez nessa viagem. Só nessas 2 hospedagens a gente economizou quase R$11.500 na hospedagem. E a mesma coisa, se fosse só a hospedagem minha e do Jardel, a gente ainda economizaria aí mais de 50%. Porque foi 4 mil o orçamento que a gente fez no hotel e a gente pagou 1.089. Então a gente, olha só, se a gente fosse fazer essa análise aí de quanto a gente pagaria, a gente também economizaria muito, né, nessa hospedagem. E agora, recentemente, quando a gente foi para Santiago, no Chile, a gente também teve uma economia muito grande na nossa hospedagem. Inclusive, eu fiz um Reels comparando os valores do pacote que a gente fez com o pacote que eu fiz um orçamento na agência. O mesmo hotel, a gente conseguiu ele muito mais barato. Então, porque eu usei algumas estratégias na hora de negociar ali com o hotel, e nossa economia foi muito significativa também. Então, gente, a gente usando as estratégias certas, a gente pode economizar muito nas nossas hospedagens, nas nossas viagens. E como eu disse, o jeito errado seria baixar o nível de conforto, e não é disso que a gente está falando. A gente não está falando de reduzir o nível de conforto, de ficar em qualquer lugar, de abrir mão da sua segurança para poder economizar. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais olho na hora de definir uma hospedagem é a questão da segurança do lugar que eu tô ficando, se é um lugar realmente assim, que não vai me trazer problemas, que tem um conforto relativo, né? Não precisa ser um lugar 5 estrelas, mas que tem um conforto relativo, que tem um bom café da manhã, dependendo, né, se for hotel. Então eu não abro mão disso. Vocês acompanham as minhas viagens, vocês veem, né, que a gente fica em, às vezes, hospedagens muito legais, e eu sempre utilizo essas estratégias. Agora, na hospedagem que a gente ficou em Cusco, lá no Peru, todo mundo ficou encantado, porque eu postava ali o hotel de Cusco, e eu falo que eu tenho vontade de voltar em Cusco para ficar naquele hotel de novo, porque é lindíssimo, parecia que a gente estava dentro ali da história lá dos Incas. Então, assim, a gente não abre mão do conforto nas nossas hospedagens. Mas então você deve estar aí pensando, então, Sara, quais são essas estratégias? O que você me recomenda fazer na hora de escolher minha hospedagem para minha viagem internacional? Eu falo de viagem internacional, mas vocês podem copiar e colar tudo para viagens nacionais também, né? É lógico que tem algumas especificidades nas hospedagens internacionais, mas tudo vale para hospedagem nacional também. Então aproveitem aí também, né? Anotem, porque tem muita coisa legal. Gente, a primeira coisa, né, como eu disse lá atrás, você pode se hospedar de forma gratuita. Dependendo do seu perfil de viajante, a gente sabe que existem plataformas aí no mundo super confiáveis para você fazer a sua hospedagem de forma gratuita. Vou dar 3 exemplos, a gente não vai aprofundar, mas você precisa conhecer, porque em algum momento você pode utilizar, você pode recomendar para uma pessoa da sua família, para um amigo que você conhece, né? Então é bom você saber. A gente tem aí plataformas e programas como, por exemplo, o Couchsurfing, que é uma forma de gerar interação social, integração entre pessoas de países diferentes. São famílias
que aceitam e recebem outras famílias de outros países na sua casa para ter realmente essa troca cultural. E aí você pensa assim, meu Deus, que medo, eu nunca ficaria numa hospedagem dessa, né? Mas esse programa, ele é todo regulado, né? Você se habilita, tem ali todos os pré-requisitos que você precisa atender, tanto a família que vai receber, quanto o viajante que vai ficar naquela hospedagem. Então é uma coisa muito séria, né? Não é brincadeira de você assim, eu vou sair daqui, vou ficar na casa de alguém que eu nunca vi na vida do outro lado do mundo. Não, ali você precisa se habilitar, né? Você precisa passar ali por uma avaliação. Então, é um tipo de hospedagem que você precisa saber que existe, né? E você, em algum momento, aí você pode se interessar por ela. Então, uma delas é essa, né? O Couchsurfing, que é traduzido assim como se você fosse, né? Ficar ali no sofá da casa da pessoa, mas não é bem isso, né? Isso é só o nome da plataforma. Tem também plataformas como a Worldpackers, que é por troca de algum tipo de trabalho especializado que você realiza. Você pode ficar em hospedagens ao redor do mundo, da mesma forma, se habilitando, cumprindo os requisitos e assim por diante, e trocar por uma parte de um trabalho especial que você faz. Então, uma parte do dia você presta um serviço aqui para aquele hotel, para aquela rede de hotéis, ou para aquele, na verdade é mais hotéis mesmo. E você se hospeda durante um tempo naquele hotel de forma gratuita, né? Então você está trocando ali sua hospedagem por um serviço específico durante algumas horas do dia. Inclusive, existem pessoas que às vezes recebem até proposta da própria hospedagem para poder, se querem fazer um trabalho a mais e ganharem ainda por isso. Então existe essa possibilidade também de você se hospedar em hotéis fantásticos e trocar por algum tipo de serviço que você é especialista, por exemplo, você é especialista em marketing, alguma coisa nesse sentido, e você, algumas horas do dia, você vai trocar por esse serviço. Então existe também essa plataforma, existem outras também que se parecem com essa. Existe uma outra plataforma que eu falo que se a minha cidade fosse uma cidade turística, seria uma que eu ia utilizar bastante. Ela se chama Trusted House Sisters. Gente, como que funciona essa plataforma? Você fica na casa daquela pessoa, né, que você se habilitou e passou por aquela avaliação, para você cuidar dos pets da casa da pessoa, das plantas e assim por diante. Então a pessoa, vamos supor que eu vou viajar para um lugar, vou ficar 15 dias fora. Minha cidade é uma cidade turística, então eu ponho lá à disposição para a pessoa poder se hospedar na minha casa durante aquele período e a gente faz essa troca. Ela se hospeda gratuitamente na minha casa, cuida dos meus bichinhos e ela se hospeda gratuitamente. Então, gente, olha só, né? Se eu morasse numa cidade turística, provavelmente eu poderia me habilitar nesse serviço. E é uma forma de hospedagem também gratuita. Não sei se vocês já ouviram falar desses tipos de hospedagem gratuita, mas é bom saber, gente, por quê? Isso fica guardado lá no inconsciente da gente em algum lugar. Quando às vezes você tem uma ideia, você pensa, gente, eu vou dar uma olhada naquela possibilidade, eu vou recomendar essa possibilidade para alguém da minha família, um conhecido e tal. Então é bom você saber que existem formas de você se hospedar gratuitamente ao redor do mundo e em programas muito sérios e comprometidos e seguros, né? Então você já guarda essa informação aí, em algum momento você pode utilizar essa informação. Agora vamos lá. Como que eu defino, então, minha hospedagem, caso ela não seja esse tipo de hospedagem, né? Vamos supor que eu realmente aqui quero ir para um hotel, quero ir para um Airbnb, eu quero, né, ter ali um tipo de hospedagem dessa mais tradicional. Bem, gente, a primeira coisa que eu recomendo é você considerar muito o seu perfil de viajante, né? Porque cada um de nós tem ali um mínimo de conforto, né, e de expectativa com relação à hospedagem. Por exemplo, o meu nível ali de exigência em relação à hospedagem é diferente do nível de exigência do meu marido, do Jardel. Então, a gente
É diferente isso de pessoa para pessoa, né? Inclusive aí dentro da sua casa, eu tenho certeza que um é mais exigente que o outro, um dá mais atenção a esse ponto, o outro fala, não, se for uma hospedagem ali razoável, né, segura, com o mínimo de conforto, para mim tá tranquilo. Então a primeira coisa é você se conhecer para ver se realmente, assim, qual tipo de hospedagem vai te atender naquela viagem. Isso tem muito a ver também, gente, com o perfil da viagem, né? Cada viagem pede um perfil de hospedagem. Então, algumas viagens que a gente faz, a hospedagem é parte significativa da experiência. Às vezes você vai ali para Punta Cana, não sei, né? E aí você quer ficar num hotel all inclusive, que tem todas, né, as regalias ali, um regime de alimentação mais completo, porque você não vai ficar saindo para fazer muitas coisas, né? Então, às vezes naquela viagem, a sua hospedagem, ela é parte da experiência, então você precisa, né, investir mais e tal. Agora, boa noite, existem viagens que a gente faz, gente, que a gente mal fica no hotel, né? Às vezes você vai fazer, por exemplo, um tour na Europa. Eu uso muito esse exemplo de um tour na Europa. A gente praticamente não fica no hotel, porque a gente tem aquele roteiro de ver várias coisas ao longo do dia. Quando a gente chega no hotel, a gente já tá um caco, né? A gente tá já cansadíssimo, a gente quer um banho, quer uma cama confortável, quer que aquela hospedagem seja num lugar seguro, possivelmente ali no centro histórico, para evitar mais gastos. Então, eu vou pensar, nessa viagem, você vai andar 23 quilômetros por dia. Tudo aquilo que você não anda na sua cidade, aquela preguiça que a gente tem de andar na esteira, de andar de bicicleta e tal, na viagem na Europa e em qualquer lugar do mundo, a gente não tem preguiça nenhuma, a gente anda igual um louco, né? Bota o tênis ali e a gente anda quilômetros no dia. Então, precisa você ficar no hotel mais caro da cidade? Não, aí você calibra ali quais que são os requisitos principais para você naquele tipo de viagem. Tem viagens, inclusive, a gente fez viagens agora recentemente, que a gente saía 5 horas da manhã, chegava no final do dia, nem pegava o café da manhã do hotel, porque a gente ia fazer trilhas e tal, nessas últimas viagens que a gente fez, assim, foram mais de aventura e tal, tanto no Chile. Os passeios saem muito cedo. Se você vai para o Atacama, seus passeios saem cedo. Você vai para o Peru, muitos passeios saem muito cedo e tal. Aí você pensa, para que eu vou investir numa hospedagem tão cara se eu nem vou ficar lá, né? Então, se o café da manhã for legal, a localização daquele lugar for bom e a cama for confortável, o chuveiro maravilhoso, que é o que a gente, né? São as coisas que pelo menos eu me preocupo, tá ok. Então é muito importante você considerar o seu perfil de viajante e o perfil da sua viagem na hora de definir. Isso já vai calibrar a questão do custo que você, né, do investimento que você vai fazer ali na sua viagem. Outra coisa muito importante que você não pode perder de vista de forma alguma é a questão da localização, né? Como eu disse, a localização te ajuda a economizar na sua viagem. Por quê? Você vai gastar menos com transporte público, né? E isso faz toda a diferença. Quando você fica no centro histórico, tá tudo muito perto, então você consegue fazer muitas coisas a pé. E aí você anda os quilômetros lá que você quer andar, né? Às vezes anda até mais do que o necessário, porque você quer ver tudo, né? Eu não sei como vocês são, mas eu fico meio ligada no 220, assim, nessas viagens, porque é uma energia que só Deus entende, né? De tanta vontade de conhecer tanto lugar. Mas aí, a localização, vamos supor que você quer ficar em Paris, na melhor localização. E aí tá muito cara aquela hospedagem ali, perto da Torre Eiffel ou do Museu do Louvre e tal. Você escolhe uma hospedagem próxima de uma estação de metrô. Por quê? Aquilo também vai te ajudar a economizar. Porque você vai usar um transporte público que é um custo muito acessível, né? O custo mais barato, e você vai conseguir transitar nos principais pontos da cidade. Se possível, você pode ficar, né? Se você ainda for mais refinado ainda na organização da sua viagem, você ainda pode escolher estação de metrô que tem a linha que te leva para
para as atrações que você mais quer visitar, né? Se você for, né, mais detalhista ainda, né? A linha amarela me leva para todos os lugares praticamente que eu vou visitar em Paris. Então, fico ali no hotel perto da linha amarela. O tal do Ibis, gente, salva a gente em Paris, que é uma beleza. Porque tem um Ibis em cada ponto, né, da cidade. Assim, eu nunca vi tanto Ibis numa cidade igual em Paris, e nas grandes cidades todas tem muito, né? Então, cada pontinho ali tem um. Você pode escolher um que está próximo de uma estação de metrô. Isso é uma grande estratégia para você economizar na sua viagem. Escolher bem a localização. Outra coisa é a política da tarifa. E aqui eu vou falar para vocês uma coisa que é muito interessante, que você pode avaliar na sua próxima hospedagem. A gente sempre procura, né, lá na hospedagem, aquelas tarifas que são 100% reembolsáveis, né, que você pode cancelar a qualquer momento, sem ter que pagar nenhuma taxa, assim por diante. Mas existem umas tarifas muito atraentes que você pode... você não vai receber o reembolso se você cancelar aquela hospedagem, mas você pode remarcar a sua hospedagem. Então, dependendo da viagem que você vai fazer, se for uma viagem que você sabe que de todo jeito você vai para aquele lugar, né? Igual a gente foi agora recentemente para o Chile, eu sabia que a gente ia de todo jeito ali em Santiago e tal. Você pode pagar uma tarifa muito mais barata utilizando essa estratégia de pagar a tarifa que não é reembolsável, mas que é remarcável. Então, se você tiver uma justificativa, você pode marcar para outra data, né? Inclusive, dentro dessa questão de política de tarifa, no caso, por exemplo, do café da manhã. Se você vai fazer um passeio, uma viagem, onde você praticamente não vai aproveitar o café da manhã da sua hospedagem, porque você vai fazer vários passeios que saem bem cedinho, que você perde o café da manhã, que tal você fazer um orçamento de tirar o valor daquele café da manhã ali da sua hospedagem, porque você vai economizar muito, isso faz uma diferença grande na sua hospedagem, e você não vai estar perdendo, porque se você for perder o café da manhã de todo jeito, você tirar ele ali do custo da hospedagem é uma boa, e aí você toma seu café onde você quiser, né? Então essa é uma estratégia que você pode utilizar. Agora, outra estratégia, né, que eu sempre uso na hora de fazer a análise e fazer o comparativo, né, do preço das hospedagens, é sempre comparar, né, o preço ali do meu hotel nos sites, né, os sites que a gente sempre usa mesmo de busca, mas olhar também nos aplicativos, porque existem muitas promoções que você desbloqueia quando você reserva pelo aplicativo. E dá umas diferenças assim bem significativas, viu, gente? Eu já fiz isso e realmente dá muita diferença. Então sempre confira no site ali do buscador, por exemplo, hotéis.com, mas olhe também no aplicativo do hotéis.com, porque você vai ver que vai ter uma diferença. Inclusive, esses sites, esses buscadores, eles têm programas de fidelidade que você também vai acumulando ali noites para poder depois resgatar essas noites em outra viagem, né? Às vezes a média do custo das suas hospedagens que você vem fazendo vão te dar o direito de você ter uma hospedagem gratuita, né? Depois, utilizando ali aquelas recompensas. E a gente já usou isso e vale muito a pena também. Fica aí a dica para você olhar essa questão. Outra coisa, gente, existe uma forma de você pagar, né, as suas hospedagens com milhas ou com pontos. Vou falar disso agora. Gente, em caso de dúvida, vão mandando aqui as dúvidas, tá? Porque eu disparo, eu vou falando, de uma coisa eu vou puxando a outra. Então, podem me interromper aqui e mandarem dúvidas, experiências que vocês têm desse assunto. Então, você pode reservar seu hotel com milhas, por exemplo, na Livelo, nos programas das companhias aéreas, pagar totalmente com milhas. Você pode ganhar pontos reservando também, né, nesses sites, através dos links de promoção, que são as compras bonificadas. E você pode também ganhar pontos, por exemplo, reservando seu hotel no Airbnb
Então isso já vai te gerando outras viagens para frente. Mas existem ali possibilidades de você emitir toda a sua hospedagem com pontos nesses sites. Então fique atento. E um dos programas mais famosos onde você pode pagar com pontos a sua hospedagem é o Accor, que é um programa, né, que reúne várias redes de hotéis e lá dentro você vai acumulando pontos. Você pode transferir pontos, né, que você tem outras companhias aéreas para lá e você vai tendo abatimento no valor da sua hospedagem utilizando esses pontos dentro do programa Accor. Isso é muito interessante porque você pode ir abatendo até praticamente zerar ali o custo da sua hospedagem. E existem também sites onde você pode ganhar ali ofertas de mais de 50% de desconto na sua hospedagem. É um site que eu conheci recentemente que chama Priceline, que quando você está fazendo a reserva ali, ele logo já te mostra uma oportunidade de você ficar hospedado, às vezes 50% mais barato. E você, são 3 opções de hotel e você reserva, mas você não sabe em qual dos 3 que você vai ficar, mas você vai ter um preço surreal ali para sua hospedagem. Então, a gente vai acumulando aí todas essas estratégias e a gente vai aplicando essas estratégias aí ao longo da organização da viagem, né? E você utilizando e sabendo que existe todas essas estratégias, você pode aplicar uma ou outra ou várias ali durante o período que você está organizando a sua viagem. É por isso que eu sempre falo que existem várias estratégias para você economizar na sua viagem. Tanto que lá no workshop, que vai acontecer na semana que vem, que eu estou convidando vocês, né, para participar de forma gratuita, lá eu falo, né, de todos os passos de organização da viagem e como dentro de cada passo da organização da viagem, né, que no método que eu utilizo são 8 passos, dentro de cada passo de organização da viagem você tem várias estratégias, né? Inclusive, tem uma aula lá no meu curso onde eu comparo viagem paga com dinheiro ganhando milhas com hotel pago usando milhas, com hotel acumulando milhas. Então, eu faço aulas de comparativo para você, inclusive, ganhar essa expertise de, na hora de você reservar uma hospedagem, você decidir, eu vou pagar com dinheiro, eu vou pagar com milhas, eu vou pagar aqui e vou ganhar milhas, vai valer a pena. Então, a gente vai aprendendo as estratégias e a gente começa a cruzar essas informações de uma forma tão intuitiva que assim, não é difícil, porque você, como você já está com tudo na sua mente, você já vai fazendo as análises na hora que você vai selecionando as hospedagens, buscando as hospedagens para sua viagem. E isso vale para tudo, para reserva de voos, né, para saber como que você vai levar dinheiro para sua viagem, como que você vai construir seu roteiro de viagem, como que você vai fazer o planejamento do zero, né, para sua viagem internacional. Então, todas as etapas da viagem você consegue usar as estratégias e cruzar essas informações para fazer uma viagem, no final, gente, ela se tornar mais de 50% barata, né? Mais barata do que 50%, porque a gente já fez isso várias vezes, eu faço isso em todas as viagens e realmente dá uma diferença muito grande quando você aplica todas essas estratégias. Então, gente, conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder, né, para otimizar os custos da viagem. E o meu objetivo é você tirar seus sonhos de viagem da gaveta, né, gente? Eu já, né, vivi uma situação de achar que era impossível eu viajar para determinados destinos, né? Principalmente quando eu era criança, eu achava assim, gente, como que eu vou conseguir conhecer a Itália, né? Conhecer os lugares, né, que eu sempre sonhei em visitar, porque eu achava assim, eu não vou dar conta de comprar um pacote, né, para poder ir para esse lugar, ir com a minha família e tal. E foi por isso que eu fui desenvolvendo, né, essas técnicas, estudando. Quando eu tive a agência, eu reuni mais estratégias e comecei a utilizar, praticar para hoje chegar nesse ponto, né, de saber fazer e de forma muito natural, né? A gente acaba se tornando ali especialista e a gente faz e aplica essas táticas todas de uma forma tão intuitiva que às vezes as pessoas falam assim, não, mas deve ser difícil. Eu falo, não, é muito fácil. Né? Depois que você conhece todas as estratégias, é muito fácil, é só você aplicar.
né? Você aplica numa viagem, aplica na próxima, depois você não consegue não aplicar mais, né? Tem um mentor que eu sigo que ele fala muito assim, quando você vê uma coisa, você não consegue desver aquela coisa, né? Então, quando você aprende, você não consegue mais fazer de forma diferente, porque seu cérebro até acusa pra você, né? Ó, você tá fazendo isso aí, não tá legal, não. Então, aprendendo, a gente vai realmente otimizando muito, né, o custo das nossas viagens internacionais, e a gente aprende a gente mesmo construir toda a viagem e para que seja uma viagem extraordinária, fantástica, uma viagem única e que seja a viagem realmente da sua vida. E aí, gente, falei bastante, né? Eu achei que eu não ia falar tanto hoje, eu falei aí bastante sobre esse assunto importante. E aí, o que vocês acharam? Quem chegou agora mais no finalzinho, eu vou deixar essa live salva para você assistir, você voltar lá, também compartilhar com outras pessoas aí que você sabe que gostam desse assunto, a pessoa que vai viajar com você, para que ela também fique atenta e te ajude. E aí, gostaram? Isso aí, ó. Você aprende, compartilha com a pessoa que vai te ajudar na organização da viagem, todo mundo fica na mesma página. E aí você vai conseguir realmente aplicar tudo, porque o que você não lembrar, seu companheiro aí vai lembrar, gostou, que bom! Isso aí. A gente fala que quando a gente começa a organizar a viagem, gente, a gente já está viajando. Uma amiga minha, ela entrou até aqui na live, não sei se ela ainda tá. Ela fala assim, quando a gente começa a falar de viagem, o estado mental da gente já não muda, gente? A gente já não vem uma alegria instantânea de começar a falar da viagem que você vai realizar? Então é muito bom. Então começar a planejar uma viagem já é ter uma alegria muito grande, né? Já é viajar, né? Então a viagem já começa e aí você ainda depois tem todas as memórias da viagem depois que você chega, né? Para compartilhar com as pessoas aí que você ama e para ficar guardado no seu coração. Que bom, gente, que vocês gostaram. Espero que vocês aproveitem essas dicas. E também vocês são meus convidados especiais aí para o workshop da semana que vem, onde a gente vai falar mais sobre viagens, a gente vai se inspirar e falar de outras possibilidades de estratégias aí para tirar o sonho de viagem da gaveta. Certo, gente? Gostei demais de estar com vocês aqui nessa noite, com essa chuvinha, aqui tá chovendo, tá fresquinho. E é muito bom falar desse assunto. Então, obrigada. Espero vocês também no workshop e nas lives que a gente vai fazer aí ao longo da semana. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês e até nosso próximo bate-papo. De nada, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento tão importante. Isso aí, gente. Um beijo, então. Até a próxima. Um beijão. Até a próxima. Boa noite, pessoal!